Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula sem mais delongas, terceiro encontro sobre nova lei de licitações, sobre o regime jurídico de licitações e contratos instituído pela Lei 14.133 de 2021. Começo, claro, agradecendo a sua preferência, sua escolha, sua confiança no nosso trabalho e peço que lá nas redes sociais você deixe seu feedback, seu ponto de vista, sua impressão sobre a qualidade da aula, de que forma ela pode melhorar, de que forma a gente pode ir aprimorando nosso trabalho, tá bom? Pessoal, terminamos o encontro passado falando especificamente sobre os impactos da nova lei de licitações em relação às empresas estatais, né? Nós terminamos a aula falando que a nova lei de licitações se aplica a todas as licitações que ocorrem em território nacional, inclusive nas licitações internacionais, mas não, pelo menos não em sua integralidade, nas licitações que ocorrem fora do âmbito do país, do território brasileiro, naquelas contratações realizadas por órgãos, repartições, agências brasileiras localizadas em território estrangeiro. E comentamos também que a nova lei de licitações ela não se aplica às empresas estatais, foi exatamente nesse ponto que nós paramos, a não ser em alguns pontos. Eu mencionei a questão penal, que segue a regra, que segue a lógica já mencionada, então vai ser aplicada a legislação penal introduzida pela Lei 14.133 no Código Penal. Naquelas partes remissivas, já dar um exemplo, eu mencionei na aula passada os critérios de desempate e acrescento mais um item hoje. O pregão que seja realizado pela empresa estatal, já o era antes, né? Já antes da Lei 14.133, o pregão já era realizado nos termos da Lei 10.520. Com a regra de remissão de que nós já tratamos, a referência à Lei 10.520 passa a ser lida agora como a referência à Lei 14.133 de 2020. Então, a empresa estatal que decida fazer hoje uma contratação de bem ou serviço considerado comum, ainda que seja um serviço de engenharia, pode optar pelo antigo regime, o da Lei 10.520, ou o novo regime instituído pela Lei 14.133. Não vai se aplicar nesta hipótese a previsão contida não vai se aplicar nesta hipótese a previsão da Lei 13.303, o Estatuto das Empresas Estatais, em razão desta previsão específica de natureza remissiva. Perfeito? Hoje nós temos muita coisa para ver, muito assunto interessante, e nós vamos abordar os princípios, os objetivos, começando pelos objetivos, e em seguida nós vamos abordar os princípios que regem um procedimento licitatório. Vou colocar aqui na tela para que você acompanhe junto comigo esse tema que é dos mais interessantes, tá bom? Então, acompanhe aí junto comigo, perfeito? Terminamos a aula tratando ainda sobre normas gerais, sobre as normas gerais da licitação. Então, vamos lá. Jean, o que nós temos aí acerca das normas gerais? Nós terminamos a aula mencionando que o artigo 22 da Constituição estabelece ser competência privativa da União legislar sobre licitações e contratos, então não vai ser possível a realização de uma licitação que não tenha base, lastreio, previsão exatamente numa norma geral, trouxe até uma jurisprudência hoje sobre isso. Nós vimos na aula passada exatamente a figura dos destinatários das licitações e contratos, né, do novo regramento instituído pela Lei 14.133. Não falei para vocês na aula passada sobre essa aplicação subsidiária, por isso que eu trouxe aqui para vocês, para que a gente possa só fechar. Já que aplicação subsidiária é essa? Ora, a nova lei de licitações, ela se aplica subsidiariamente às previsões da Lei 8.987 de 95, que é a lei que trata sobre serviços públicos, né, concessão, permissão e autorização de serviço público, e ela continua também sendo aplicada subsidiariamente, por exemplo, a lei das PPPs, das parcerias público-privadas, enfim, aquelas leis que não sofreram consequência imediata de revogação em razão da entrada em vigor da Lei 14.133,
continuam vigorando, claro, e podendo sofrer a aplicação subsidiária dela. Ou seja, na ausência de um regramento específico, se aplica a nova lei de licitações. E essa aqui, pessoal, é a jurisprudência que eu acabei de mencionar para vocês, que trata sobre a possibilidade que a lei de licitações, a lei de uma agência reguladora trate sobre uma modalidade de licitação. Havia discussão sobre a validade da modalidade consulta, criada pela legislação específica da Anatel, que não era uma lei geral de licitação. Esse procedimento foi validado, a princípio, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, mas nesse julgamento recentíssimo, aqui trazido no informativo 1007, o Supremo Tribunal Federal entendeu que essa previsão da lei específica da agência reguladora constitui uma previsão inconstitucional. Jean, por que é inconstitucional? Em que consiste essa inconstitucionalidade? Naquilo que nós já mencionávamos, previsão do artigo 22, inciso 27 da Constituição Federal, segundo a qual não se admite a criação de uma modalidade de licitação que não seja por meio de lei geral. Eu vou deixar de ler a ementa toda para a gente não perder tempo, mas está aqui no slide, depois você acompanha. Essa previsão interessantíssima está aí no informativo 1007, portanto, informativo recentíssimo para a gente ir se deliciando aí com o estudo do direito constitucional, tá bom? Bom, então, só para a gente poder acompanhar aqui. O que mais, Jean? Princípios, então, artigo 22, inciso 27, nós havíamos mencionado. Isso aqui é um aspecto muito importante, que a gente não pode deixar de mencionar, previsão da Constituição Federal. Quanto à obrigatoriedade de licitar, deixe-me ver se tem mais alguma coisa aqui que estava previsto para abordar. Sim, tem. Então, vamos aqui primeiro. Sobre os destinatários, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, não tem mais nada. Então, vamos tratar agora, a partir de agora, sobre a obrigatoriedade da licitação. Isto é, nós vamos ver a partir de agora em quais circunstâncias ou a quais órgãos ou entidades a licitação se revela obrigatória, tá bom? E aí, pessoal, aqui nós vamos pegar algumas informações que nós já abordamos em aulas anteriores e agora condensar. A administração pública direta, isto é, constituída de União, Estados, Distrito Federal, municípios, precisa observar o procedimento licitatório. Precisa fazer licitação, esta é a regra. Só não haverá licitação nas hipóteses de contratação direta, que são inexigibilidade, licitação dispensada, licitação dispensável. Fora destas hipóteses, a licitação é a regra. Deve ser garantido um tratamento isonômico entre empresas concorrentes para que a administração opte, escolha por aquela que ofereça a proposta que melhor atenda aos objetivos do procedimento licitatório, que não é mais apenas a proposta mais vantajosa, como nós vamos ter oportunidade de ver hoje. Já em os territórios, qual é a natureza jurídica dos territórios? Os territórios, segundo a doutrina tradicional, são autarquias federais. Eles não existem, mas se forem criados, eles terão a forma de uma autarquia federal. Se aplica a eles também a regra da licitação. A administração pública indireta, conforme você está vendo aí na tela, já aqui é a administração pública indireta. Já sabemos, União, Estado, Distrito Federal, município, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade e economia mista. Mas, como nós já mencionamos, não se aplica aqui a figura das empresas estatais que não obedecem ao regime da 14.133, a não ser naquelas hipóteses de norma remissiva ou matéria penal, como nós já abordamos exaustivamente, isso aí você já está careca de saber, tá bom? Mas há uma especificidade em relação ao terceiro setor, por isso que eu fiz questão de trazer isso na aula de hoje, para que você entenda o regime que havia antes, na 14.133, antes da 14.133, e o regime após a nova lei. Como é que nós vamos entender, como é que nós vamos raciocinar neste caso. Aqui, pessoal, eu preciso que você compreenda o que é o terceiro setor. Bom, o terceiro setor é aquela parte que está entre o Estado e a sociedade civil.
é aquele conjunto de instituições que não tem finalidade lucrativa, que são pessoas jurídicas de direito privado, que não integram a administração pública, entretanto desempenham função, atividade que é de interesse público. A gente pode mencionar aí o Sistema S, como você está vendo aí no slide. Jean, o que é esse Sistema S? SESC, SEST, SEBRAE, SENAT, SARA, Kubitschek, todas essas entidades integram o chamado Sistema S. As OS, que são regulamentadas pela Lei 9637 de 98, que são aquelas ONGs, entidades sem finalidade lucrativa, não governamentais, que celebram com o poder público um contrato de gestão. O contrato de gestão ele tinha previsão no artigo 37, parágrafo 8º da Constituição Federal. Recentemente, essa previsão do 37, parágrafo 8º, foi regulamentada e passou a ser previsto um contrato de desempenho, pelo menos na esfera federal. Então, o contrato de gestão hoje deixou de ser celebrado no âmbito do poder público, passou a ser chamado contrato de desempenho, pelo menos no âmbito federal, repito, e o contrato de gestão passou a ser um acordo celebrado apenas entre uma ONG e o poder público, por meio da qual esta ONG apresenta uma proposta de atuação, um projeto, uma proposta de atividade, e o poder público remunera, ou seja, financia, passa recursos, transfere recursos públicos para essa entidade com o objetivo do atingimento das metas ali contempladas, desde que, claro, ela preste contas e efetivamente execute o serviço. Esse mesmo raciocínio que eu acabei de utilizar para a ONG, que celebra com o Estado um contrato de gestão e passa a ser chamada agência, organização social, pode ocorrer se tratando de termo de parceria, ter a mesma finalidade, ter o mesmo propósito. Só que aí a entidade, em vez de ser chamada de organização social, ela passa a ser chamada de organização da sociedade civil de interesse público, que é também uma ONG regida pela Lei 9790 de 1999. O que acontece aqui em relação a essas entidades? As OS e as OCIPs, a grande dificuldade financeira pelas quais elas passam é a obtenção de recursos públicos, como todos sabemos. Melhor dizendo, reformulando, é a obtenção de recursos, não necessariamente recursos públicos. Elas são entidades que vivem em dificuldade financeira muito grande. O que acontece? O Estado, tentando estimular determinada área, a preservação ambiental, a educação no trânsito, a proteção ao idoso, abre um edital para financiar ações realizadas pelas entidades privadas por meio de um regime de parceria, que pode ser um contrato de gestão ou um termo de parceria. Então, o que nos importa saber? Como é que funciona o regime jurídico dessa contratação? Já que quando é aberto o edital por um ministério, por exemplo, não há só uma ONG interessada, há diversas. Há que se fazer entre elas licitação. Quando ela recebe o recurso público, ao aplicar esse recurso, ela precisa fazer licitação. Então essas são algumas das questões que a gente precisa resolver, que já foram solucionadas no regime anterior à luz da jurisprudência do STF. É uma informação que continua em vigor, valendo, portanto, e que sofre temperamentos com a nova lei de licitações, por isso essa digressão toda, tá? Falei tudo isso para chegar nesse ponto. Então vamos lá. Eu vou começar, claro, aqui pelo antigo regime, para que a gente entenda como é que ele funcionava. E aqui, pessoal, eu coloquei o esquema no seguinte sentido. Veja se você acompanha aí junto comigo. Qual que é a lógica que nós estamos trabalhando? Primeiro, a criação do vínculo, é o primeiro item. Quando o Estado abre o edital, precisa abrir um edital de licitação, ele pode transferir esse recurso sem precisar fazer licitação. O que o Supremo entendeu sobre isso? Eu deixei a referência jurisprudencial para você, eu não vou ler lá no quadro, depois você dá uma olhada com calma. Tá? O que disse o Supremo sobre isso? O Supremo disse, olha, é possível a celebração do contrato de gestão ou do termo de parceria sem necessidade de licitação. O que o Estado precisa fazer? Estado aqui em sentido amplo, normalmente quem faz isso é a União. E essas duas leis regulamentam a SOCIP na esfera federal, são leis federais, não são leis nacionais. Muito bem, o que a União precisa fazer? Precisa criar um procedimento que, embora não seja uma licitação, obedeça
aos padrões, aos princípios normativos existentes na Lei de Licitações, à época a Lei 8.666. Então, precisa observar julgamento objetivo, isonomia, segurança jurídica, a obtenção daquela que seria a solução mais vantajosa, economia de recursos públicos, promoção do desenvolvimento nacional sustentável, etc. Então, para celebrar com a ONG o contrato de gestão ou termo de parceria, não há necessidade de licitação. Segundo nível, que você está vendo bem aqui no quadro, aplicação do recurso público. Suponha que, em razão do contrato de gestão, a ONG tenha recebido R$500 mil e ela pretenda desenvolver uma campanha para estimular a educação no trânsito. Para isso, ela vai imprimir material, ela vai rodar material em gráfica. A pergunta é, e ela vai pagar tudo isso com recurso público. Ao fazer a impressão desse material, ao contratar a gráfica, a ONG vai ter que fazer licitação para poder aplicar esse recurso público? Nós já vimos que quando ela recebe o recurso, ela não precisa fazer licitação. Eu estou falando agora de um segundo nível de problema. Quando a ONG, já estando com recurso em caixa, vai aplicá-lo, vai gastá-lo, vai consumi-lo. Precisa fazer licitação? O Supremo sobre isso também respondeu que não, não precisa. O que a ONG precisa fazer? Cercar-se de cautelas no sentido de aplicar o regime jurídico da Lei de Licitações então existente, a Lei 8.666, que era a LGL, Lei Base da Licitação. Mesma lógica, procedimento isonômico, objetivo, segurança jurídica, etc. Então, até aqui não há que se falar em licitação. Mas eu coloquei aqui no quadro um terceiro nível de problema. Qual é? A ONG celebrou o contrato de gestão, termo de parceria, ok. Recebeu o recurso público, tudo certo até aí, nenhum problema. Nenhum problema, recebeu o recurso público. O microfone insiste em ficar na posição que ele quer, mas, gente, já se viu isso. Muito bem. Recebeu o recurso público, consumiu, gastou, aplicou esse recurso, também não precisa fazer licitação. Terceiro nível de pergunta. Agora, o município de São Luís, ao tomar conhecimento de que esta ONG se tornou uma OS ou uma OCIP, tem recurso público, que tem uma campanha pronta, resolve contratar esta entidade para que esta mesma campanha seja realizada aqui em São Luís. O município de São Luís precisa fazer licitação? Atenção! Há uma previsão específica na 8666, anote aí no seu caderno. Artigo 24, inciso 24. O que é que diz essa previsão? É dispensável a licitação para a contratação da ONG, da OS, da organização social, para desempenhar uma atividade que esteja contemplada no contrato de gestão. Então, se o município de São Luís for contratar esta ONG, ele estará diante de uma hipótese de licitação dispensável. Mas atenção, eu disse OS, Organização Social. Não há previsão legal de dispensa em se tratando de ORCIP, de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Não há previsão de dispensa de licitação. Consequentemente, a regra é que a licitação teria que ser realizada. Perfeito, pessoal? Aqui você está vendo agora na tela a jurisprudência, a DI 1923, que trata da relatoria do ministro Luiz Fux, é um voto extenso, muito bem fundamentado, muito interessante, e que eu acabei de fazer o resumo, mas desdobra, desenvolve todo o conjunto de ideias que eu acabei de mencionar. Vou fazer aqui o breve resumo para você fixar. Em se tratando de contratação inicial, não há licitação. Aplicação do recurso, também não há licitação. E quando um poder público for contratar a organização social ou a OCIP, precisa fazer licitação? Se for OS, organização social, tem previsão de dispensa. Se for OCIP, não tem previsão de dispensa. A regra é a licitação. Perfeito, pessoal? Qual é o detalhe em tudo isso aqui? É que esse aqui, é claro, é o antigo regime. No novo regime de licitações, não há essa previsão. Isso significa dizer o que mesmo, Jean? Significa que nós vamos seguir para esse novo regime
a lógica de a dispensa de licitação prevista na Lei 14.133. Isto é, se pela natureza da contratação, se pela sua urgência, isto é, se preenchidos os requisitos do artigo 75 da nova Lei de Licitação, aquela contratação poderá ser feita de forma direta por dispensa de licitação. Mas esse regramento de que há uma hipótese de dispensa de licitação se tratando de organização social está superado. Não tem mais essa previsão na Lei 14.133. Eu até trouxe aí para vocês, deixei no quadro, uma previsão muito interessante que é do artigo 75, inciso 14, que admite a possibilidade de contratação de associação de pessoa com deficiência, sem finalidade lucrativa, de comprovada idoneidade, pela administração pública, desde que os valores sejam compatíveis com os de mercado, etc, etc. Então essa aí é uma das raras hipóteses de dispensa de licitação que tem natureza propriamente subjetiva, tá bom? Então, amigos, você tem aí na tela um quadro, um esquema bastante interessante que permite compreender como é que se dá a obrigatoriedade da licitação no terceiro setor. Tudo isso para falar da obrigatoriedade da licitação na administração direta, nas autarquias e fundações, nos fundos também, e no terceiro setor. Perfeito? Pois bem, meus amigos, isso aí em relação à obrigatoriedade de licitar. Para onde é que nós vamos agora, Jean? Para os objetivos da licitação, que é um tema muito interessante que a gente precisa fixar, porque ele sofreu significativos temperamentos. Acompanhe aí junto comigo, tá? Então, quais foram esses temperamentos? Os objetivos estão previstos lá no artigo 11 da nova Lei 14.133. Na Lei 10.520, esses objetivos eram basicamente... Quando eu comecei a estudar a Lei de Licitação, lá em 1900 antigamente, a gente via que era basicamente assegurar a proposta mais vantajosa. Ao longo dos anos, essa questão foi sofrendo temperamentos. Veja que copo lindo, né? Combina bastante com o terno, com a gravata, com o cenário. Foi colocado aqui pela produção, pela extensa equipe de produção que me acompanha aqui, na cor ideal para combinar com o cenário. Na antiga lei de licitações, na lei 8666, esses objetivos estavam relacionados basicamente à promoção do desenvolvimento nacional, à garantia da isonomia e a obtenção da proposta mais vantajosa. Já da redação originária da 866, ela sofreu várias mudanças. Mais recentemente, ela já tinha incorporado outros conceitos. E o artigo 11 da nova lei traz definições bastante mais complexas, né, bem mais interessantes, que eu passo a abordar a partir de agora com vocês. Então, vamos lá. Quais são esses aspectos? Primeiro, são objetivos da licitação. Selecionar a proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso. Muita atenção. Não é necessariamente selecionar a proposta mais vantajosa. É fazer, porque se eu for na perspectiva da proposta mais vantajosa, eu posso acabar incorrendo na figura do menor preço, o que historicamente se revelou um grave erro na formação da administração pública brasileira. Jean, por que é um grave erro? Porque nem sempre o que é mais barato é o melhor. Vou dar um exemplo pessoal sobre isso. Quando eu me casei, assim que eu me casei, quando a gente se casa, não sei como é com você, como foi, ou como tem sido, ou como vai ser, eu sei que eu tenho alunos muito ricos, né? Normalmente meus alunos são milionários. Mas eu não casei nessa condição, eu casei em condições bastante diversas. E a única propriedade que eu tinha era um Corsa Classic 2001 Millennium. Era aquilo que mais próximo de uma riqueza chegava. E assim que eu me casei, minha esposa resolveu comprar um shampoo no valor de R$90. Obviamente que eu já comecei a minuta do divórcio, né? Porque era absolutamente impensável. Imagine que um shampoo hoje de R$90 já é algo caro. Aquela época era absolutamente inaceitável, considerando a nossa realidade financeira. Enquanto eu preparava o divórcio, ela chegou para mim e disse: antes de você assiná-lo, experimente usá-lo primeiro.
E ela colocou na minha mão, não era uma quantidade como eu costumava colocar o de supermercado, era só uma gotinha, uma falta de respeito, quase nada. Botava só um pouquinho e o shampoo se multiplicava como no passe de mágica. Resultado. Na prática, nós utilizamos esse shampoo por muito mais tempo e ele se revelou muito mais barato do que o shampoo de supermercado, que nominalmente era mais barato, mas só rendia um dia. Então aquele produto que do ponto de vista numérico, do valor, era mais caro, na prática, considerando o seu ciclo de vida, ele era mais barato. Se você imaginar isso, por exemplo, no asfaltamento das ruas, se você pensar no prédio público, se você pensar no equipamento de computação, nos veículos, você percebe claramente que nem sempre o mais barato é o melhor. Por isso que o objetivo central da licitação é obter o melhor resultado, o resultado mais vantajoso do ponto de vista da contratação, considerando inclusive a vida útil do produto ou daquele serviço, o ciclo de vida do produto ou do serviço que foi fornecido. Então esse é um aspecto muito importante porque rompe com o paradigma do menor preço, tá bom? Segundo, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição. Pessoal, esse tema aqui é muito interessante e ele vai ensejar na nossa aula o estudo relativo às normas de preferências, que aqui estão no tema isonomia. Nós vamos trabalhar normas de preferência e nós vamos trabalhar o tema das microempresas e empresas de pequeno porte. Mas eu não vou falar disso aqui ainda, agora. Nós vamos deixar isso aqui para a próxima aula. Ainda então, sobre os objetivos da licitação, o que a gente precisa ver? Que essa isonomia, portanto, ela não é absoluta. Ela sofre temperamentos considerando a natureza da empresa, se é nacional, se é estrangeira, e o que ela gera em termos de desenvolvimento econômico dentro aqui do nosso país. Além disso, que tipo de empresa é? Se é uma grande empresa, se é uma pequena empresa. Então, a isonomia não é tratar todos de forma rigorosamente linear, mas os iguais da forma igual e os desiguais na medida de sua desigualdade. Então, isso é uma preocupação da nova lei de licitações e contratos. Evitar nas contratações o sobrepreço, os preços manifestamente inexequíveis, o superfaturamento na execução dos contratos. Acabou que o item 4 apareceu aqui no slide, seria o último, né? Eu vou pular então, pessoal, só para me facilitar aqui a vida, eu vou pular esse item, vou pular esse item 3, vou deixar ele aqui por último, e vou comentar com vocês agora apenas o item 4. Incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. São dois objetivos aqui. A inovação tecnológica e o desenvolvimento nacional sustentável. Se percebeu, há já algum tempo, que as contratações públicas, elas espelham, elas permitem um incentivo do poder público no tipo de investimento que a iniciativa privada vai realizar. E o que se está dizendo com isso é que vale a pena investir em inovação tecnológica e desenvolvimento nacional sustentável. Observe que a lei anterior, a LGL, falava em desenvolvimento nacional. É desenvolvimento nacional sustentável. Então, entre a aquisição de um produto com energia considerada suja e outro que funciona em energia considerada limpa, ainda que do ponto de vista do valor, o de energia limpa seja mais caro, ele pode estar promovendo uma maior inovação tecnológica e melhor assegurando o desenvolvimento nacional sustentável. Entre essas duas opções, deve prevalecer a opção relativa ao desenvolvimento nacional sustentável, ainda que seja um produto eventualmente mais caro. Ainda há um outro objetivo, claro, importantíssimo, mas eu vou deixar para tratar na próxima aula, onde nós falaremos também sobre as microempresas e empresas de pequeno porte e as chamadas margens de preferência, ao mencionar os princípios da licitação. Eu sou o professor Jean Nunes, esse aqui é o seu curso sobre a nova lei de licitações. Um abraço.